Nos fios do tempo, o grupo teatral Galpão das Artes, alicerçado de seus quase 20 anos de história pelos palcos da vida, ressoa as potências de seus trabalhos apresentados por diversos lugares, conquistando prêmios e destaque na cena gaúcha. Seus artistas vibram na sintonia das artes cênicas, sempre atrás de inovação e qualidade artística. São arautos do novo tempo, que em uníssono com sua plateia revelam-se anjos tornando o invisível visível. Atualmente, eles são 15 integrantes oriundos da Unicnec. Diretores, Viviane Dutra e Rodrigo Azevedo. O grupo teve um espaço cultural na cidade, mas devido à crise econômica cultural, precisou fechar, continuando apenas focado com as artes cênicas. Então, a primeira pergunta é quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no teatro? De ingressar nesse ramo, assim, né, e trabalhar com isso. Isso. É porque a gente iniciou, começar falando aqui, eu e a Vivi, a gente iniciou na escola, né, Vivi? E a gente não se conhecia na época, né, mas a gente iniciou na escola, fazendo teatro, e com o tempo, depois cada um foi entrando em grupos de teatro, criando seus grupos, trabalhando de uma forma mais amadora, que é como a gente fala, né? O amador nem sempre tem essa ideia de ganhar dinheiro fazendo aquilo, e a gente foi num processo, até que a gente foi criando, foi se formando, a Silvia entrou, seja bem-vinda, Silvia. A gente foi se formando. A pergunta, Silvia, deles é quais foram as maiores dificuldades que a gente encontrou no início, assim, né, para fazer teatro. E daí eu vejo que é justamente a gente entender o que é o teatro, qual é o ofício do ator, da atriz, quais são as formas de trabalhar, porque não é só uma maneira, né? Às vezes a gente acha que fazer teatro é só atuar, mas também tu pode dirigir, tu pode trabalhar nas técnicas, tem várias formas de trabalhar com teatro, e a dificuldade é talvez esse processo de tu entender onde tu tá, e de tu entender que a gente mora no Brasil, e que morando no Brasil as dificuldades são inúmeras, de muito diferentes da Europa, por exemplo, né, onde tem grupos que são financiados pelo governo, e que o artista, sobretudo o artista do século XXI, tem que trabalhar muito a partir de projetos, de editais, né, para poder captar recursos, para poder montar seus trabalhos, que o artista do interior ele não tem, ele muitas vezes ele vai ter que trabalhar de uma forma artesanal, o que é muito bom também, né? O que é muito satisfatório para a gente, mas tem que trabalhar de uma forma artesanal, com um trabalho de grupo mesmo, dividindo funções. Então, acho que a dificuldade nossa é entender que nós estamos sozinhos, de um certo modo, e que a gente não pode ser só artista, a gente também tem que ser empreendedor, a gente também tem que ser agenciador, né? Vender o nosso trabalho, a gente tem que ser o marqueteiro, não pode ser só artista, porque só artista não dá. Então, a gente também tem que saber vender o nosso pão, digamos assim. É isso que eu vejo. As gurias... Eu acho que o Gui falou já tudo, já resumiu, né? Para mim, uma das maiores dificuldades sempre foi também uma das coisas que mais me atrai no trabalho do teatro, que é o grupo, né? A gente não consegue fazer o teatro de forma solitária, a gente só consegue fazer teatro em grupo, estando em um grupo, ou dentro de um grupo, né? Por mais que eu não tenha um grupo, eu posso fazer teatro com outros atores, com o diretor, mas ainda assim forma-se um grupo. Então, a convivência dentro desse grupo é uma das coisas que eu sinto mais dificuldade e, ao mesmo tempo, é uma das coisas que mais me atrai. Assim, é a arte solidária, né? É a arte que tu não consegue desenvolver de forma sozinho. Óbvio que a falta de entendimento e de apoio ou a não formação de plateia no município que a gente vive, principalmente do interior, gera muita dificuldade, mas ao mesmo tempo também criar possibilidades para que isso aconteça também me motiva. As mesmas dificuldades que eu vejo são os mesmos pontos que me motivam a fazer teatro. É mais ou menos isso, eu acho. E tudo que o Gui falou, super concordo. Não sei, Silvia, se tu quer fazer mais uma colocação dentro dessa pergunta deles. Eu penso que o Gui resumiu, né? É isso aí.
As dificuldades são que tu tem que ser do ator, né, do início ao fim, tu tem que ser tudo. Tu tem que ser do contra-regra ao ator, da base à conclusão do trabalho, porque é muito difícil isso aqui para nós. Muito difícil. É isso. A gente percebe que o teatro não é uma coisa que as pessoas valorizam, tanto que era para ser valorizado hoje em dia, né? Bom, posso pular para a próxima pergunta? Pode. Bom, na minha opinião, o teatro é uma arte que abrange uma grande parte das pessoas, né? Mas como vocês se sentem sabendo que vocês podem mudar a vida de alguma pessoa por ela estar se vendo retratada no teatro? Bom, eu penso que a primeira pessoa que tem a sua vida modificada com o nosso fazer teatral somos nós mesmos, né? Então, acho que essa é a grande mudança, é o maior sentimento que a gente pode ter, porque o teatro, ele é hoje ele está vinculado a... me fugiu a palavra, mas dentro da sociedade o teatro ele está vinculado ao que a gente chama dentro da política de segurança pública, porque de que forma tu vai dar segurança para tuas crianças, né, dentro da tua cidade, do teu município, da tua escola, do teu bairro, colocando eles para fazer diversas atividades culturais dentro delas o teatro. Então eu acho que a partir daí o teatro começa a modificar a vida de várias pessoas, então principalmente de quem o faz, mais até do que de quem assiste. É como eu vejo, assim, a minha vida modificou, ao menos. E também a gente pode ver que a maioria das crianças que se inserem nesse meio, elas também conseguem no futuro ter um futuro promissor, né? O teatro ele consegue mudar muita coisa, ele consegue mudar muitas mentalidades, ele consegue mudar muito a sociedade. Então, quando a gente vê que o teatro eu sou professora, né? A gente leva esse teatro para a escola, a gente consegue ver os pequenininhos crescendo nesse meio e valorizando a cultura, né? E querendo ser alguém através da cultura, através do teatro, através das diversas formas e das diversas possibilidades que o teatro dá na vida dessas crianças. Então, eu penso que é uma porta que se abre quando a gente consegue levar essa cultura para as escolas, quando consegue levar essa cultura para a comunidade em si mesmo. Eu vou completar o que as gurias falaram. Também tem esse olhar do artista de o que eu quero dizer com isso que eu estou fazendo, né? Então, quando a gente vai montar um trabalho, a gente sempre pensa, qual é o tema? O que eu quero transmitir para as pessoas? Qual é o meu foco com esse trabalho? A gente sabe que muita gente atribui ao teatro e à arte, atribui um conceito de terapia, de arte-terapia. A arte por si só ela pode ser, mas não é o foco principal dela, né? A arte por si só é questionadora, ela denuncia, ela traz à tona questões sociais, ela fala sobre sentimentos, tudo isso mexe de um certo modo com as nossas emoções. Mas a gente sempre procura pensar o que eu quero falar, o que é importante hoje ser dito e para qual público que eu vou dizer isso, né? Para crianças, para adolescentes, para adultos. Às vezes eu tenho um espetáculo que dialoga com todas essas faixas etárias. Às vezes eu tenho um espetáculo que vai dialogar só com a educação infantil, né? Então a gente pensa, eu penso muito assim que a arte ela comunica, ela tem esse poder de comunicar e que nós somos responsáveis, sim, de trazer, de proporcionar essa comunicação, uma comunicação saudável, que nem sempre vai ser agradável aos olhos do público. Nem sempre a arte vai chegar de um jeito que as pessoas vão falar, ai, que lindo, me emocionei. Às vezes vai chegar de um jeito onde o público vai se irritar, vai sentir nojo, vai ficar enjoado, porque a arte tem esse poder de questionar e de trazer à tona questões que são muito importantes na sociedade. Então, acho que a gente tem esse dever, inclusive, né,
de a partir da arte, não ficar só nesse lugar do bonitinho, que é o que as pessoas geralmente esperam da gente, mas da gente questionar e trazer questões importantes. Sim, e a arte também, querendo ou não, ela é uma das formas, o teatro é uma das formas de arte que mais abrange gente, né? Todo mundo alguma vez já pagou tanto em TV a cabo para assistir alguma novela, tanto comprou algum filme, ou então pagou para ir no cinema, ou até mesmo pessoas pagam para ir nos teatros, né? Verem as peças. Então todo mundo, querendo ou não, algum dia teve contato com essa arte. Posso fazer a próxima pergunta? Pode. Hoje em dia a gente pode ver que a indústria do teatro ela está mudando, né? E cada vez mais as minorias de diferentes aspectos da sociedade, elas vêm sendo representadas nele. Na sua opinião, você acha que no futuro próximo essa indústria vai se expandir, retratar cada vez mais essas pessoas? E o que você acha sobre isso? Eu acho que é sazonal isso. Eu acho que vai acontecer isso agora, nesse momento em que a gente está com essa ascensão de um protofascismo aos cargos de poder maior, mas que, à medida que esses governos de centro começarem a assumir esses lugares de poder, a galera das artes começa a dar uma relaxada e a incluir nas temáticas outras pautas que não são pautas de minoria. Isso já aconteceu outras vezes na história do Brasil. Isso aconteceu nos anos 50, depois isso acontece de novo nos anos 70, depois isso acontece de novo nos anos 90. Mas acho que a tendência é que vai chegar no momento em que essas pautas elas vão estar diluídas em vários tipos de encontros, não só através dos encontros artísticos, né? E a tendência é que a arte dê uma relaxada para englobar outras pautas que não são essas de minoria, na minha opinião, né? Eu concordo com assim, é meio difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente fala de um assunto, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, daqui a pouco a gente começa a ver uma mudança social, aquilo ali também vai se desgastar um pouco, vai amenizar um pouco. Assim, eu participei de um festival ano passado em Minas, onde a maioria, 90% das peças que eu assisti falavam sobre a mulher, né? Sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica, 90%. Então chegou num nível que eu falei assim, eu acho que é importante, tá? Fundamental falar sobre isso, mas chegou uma hora que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos falar sobre outra coisa agora, só para dar uma relaxada, porque é muito pesado esses temas, são importantes, mas vai chegar uma hora que vai desgastar, mas acho que a gente tem um caminho pela frente ainda, né? Para trilhar sobre a mulher, sobre o negro, sobre o gay, sobre o deficiente físico, sobre os índios, Transexualidade. Né? Transexualidade, tem muita coisa. O tema drag queen é um tema que vem ganhando força cada vez mais, né? Então acho que a gente tem um caminho aí. Como vocês ficam quando vocês veem peças como A Cor Púrpura, Arena contra Zumbi, Miss Saigon, The Prom, que tratam de minorias ganhando holofotes por aí? Eu me sinto triste. Por quê? Porque isso significa que o mercado tá engolindo essas pautas de minorias, tipo, tá transformando isso em pauta para vender, que é uma coisa que a gente discute muito, por exemplo, nos cursos de mestrado, especialização, que é como que o mercado capitalista e a ideia de se vender tudo que se tem e transformar todas as suas habilidades em coisas vendáveis, como que ele deturpa esses espaços de crítica tem uma outra palavra que não é bem crítica, mas é quando a gente vai lá afirmar uma coisa. Eles vão lá e englobam e vendem. Por exemplo, Miss Saigon é um musical que é R$200 o ingresso, A Cor Púrpura, mesma coisa. E eu diria que tem até coisas com uma qualidade superior, que tratam dos mesmos temas, mas que não estão ganhando prêmio Shell.
né? Então eu acho que essa coisa da espetacularidade tira muito da importância dessas pautas. Entendi, muito interessante. Você tem, né, por exemplo, o musical Cor Púrpura, que fala sobre uma menina pobre, mas que o ingresso é super caro, né? Faz sentido. Então, sobre esse tema, né, de minoria, porque a gente realmente vê que são poucos as atrizes negras, os atrizes do meio LGBT, e até mulheres mesmo que são representadas assim, no teatro de uma forma tão grandiosa quanto se fosse um homem cis branco hétero. E aí eu queria saber quantas pessoas negras e LGBT, ou com deficiência também, vocês têm no grupo de vocês? O grupo é todo LGBT, mentira. O nosso também. Nosso grupo é todo, acho que não tem hétero no grupo, mentira, deve ter um. Um ou dois. Um ou dois. E negros também, um ou dois. Negros, Silvia, o Leandro, quem mais? Eu, o João, que faz parte, mas não... Tu e o João. Né? O João da Paz. Somos nós, né, Silvia? Só. Vocês acham que, assim, essas pessoas, elas não têm oportunidade, ou então elas não são incentivadas? Ou um pouquinho dos dois também? Eu penso que são as duas coisas, assim. Porque, se for pensar hoje, ainda falava isso, porque aconteceu um fato aqui no Rio Grande do Sul, muito sério, não sei se vocês assistiram, um negro que foi assassinado no estacionamento de um shopping, de um supermercado. E aí as pessoas estavam questionando que a humanidade, que as pessoas que não estão mais sendo humanas, mas aí se vem a pergunta que se fosse um loiro de olhos azuis, lindo, maravilhoso, se seria abordado daquela forma e se seria morto, né? Eu penso que não. Porque eles já devem terem feito muitas abordagens, não é a primeira vez que eles fazem uma abordagem no shopping, uma situação, e tratar um cidadão, apesar de ele ter passado por situações de antecedentes criminais, ele foi agredido e assassinado de uma forma brutal que me dói, que me choca e que eu tenho vontade de gritar ao mundo, assim, a tamanha brutalidade, a tamanha violência que foi essa situação. E quando as pessoas falam também, vamos levar mais um pouquinho lá para as cotas de negros, para cotas, que eu defendo de pé junto sobre cotas, é isso. A pessoa aí, uma discussão hoje também no meu grupo de estudo. Silvia, só quem não aceita a cota é branco. Não, Jonathan. Mas bem poucos, bem menos. Os negros pensam, alguns ainda, que eles estão sendo menos favorecidos, que eles estão sendo discriminados pelo fato de ter cotas. Mas eu acho que o desconhecimento sobre a política de cotas é maior entre os brancos, com certeza, porque branco acha assim, um desserviço. Também. E ainda se falava de uma coordenadora minha, pedagógica, que diz que hoje o Dia da Consciência Negra é desnecessária. Sabe? Então, tu fica pensando assim, se uma pessoa que tem um entendimento pensa dessa forma, imagina a sociedade em si, né? Como é que, quando eu me formei, tinham 3 negros na minha turma. Sou formada em Educação Física. E se formou eu de negra na turma. Os outros foram falta de dinheiro, falta de condições mesmo de se manterem. E se tu for perguntar hoje para os adolescentes, para os jovens, dessas possibilidades, né? Muitas vezes não são dadas possibilidades. O negro ele tem um trauma de autoestima, ele tem um trauma de empoderamento, ele tem um trauma de ser sempre o empregado, de ser sempre o doméstico, de ser sempre as pessoas das margens, né? Então é difícil ter
sair de dentro da gente uma energia para te conseguir vencer sozinha. Muitas vezes tu tem que começar sozinha, tu tem que trilhar sozinha, tu tem que vencer sozinha. E muitos são os olhares de preconceito, por ser muitas vezes mulher, por ser negra. Sim, tem isso ainda. As pessoas acham que não, mas tem velada, muitas vezes, e existe muito isso. Então, a oportunidade, sim, não existe muitas vezes, e a falta de vontade por baixa autoestima também existe, sim. Então, os dois fatores impedem o progresso das minorias nas faculdades, enfim. Em volta, quantas pessoas negras você vê? Igual na sala de aula. Cara, não são, assim, nem um quarto de pessoas que tem lá, porque a nossa escola, que ainda não é uma escola particular, a gente paga mensalidade, a gente paga material, a gente paga uniforme, e a gente vê que não são tantos negros, assim, que tem lá. Se contar com todos os alunos, não chega, tipo, nem, acho que é 10%. E se pensar que o Brasil tem 51% de negros, onde é que eles estão? Somos maioria, e cadê? Parece que quanto mais de elite a escola, menos as pessoas negras, e você consegue ver lá. Tipo, e as pessoas não percebem, porque elas já crescem nessa bolha que, tipo, essas pessoas não pertencem a esse lugar. Mas, tipo, as cotas existem porque não existe a mesma oportunidade. As pessoas não têm Exato. As mesmas oportunidades. E a política de cotas é uma política temporária, né, gente? Ela não é uma política permanente. Ela tem um fim. Ela é programada para acabar, né? E é isso que eu acho que as pessoas não entendem. Não é que vai ter cota pro resto da vida, ou que tu vai ficar com 70 anos e vai ter... Não, mas aí, né? São 500 escravizando. Então, vamos tentar pelo menos uns 50 com cota para ver se dá uma amenizada, né? Quantas vezes as oportunidades existirem, não precisa ter cota. As cotas existem porque não tem a igualdade, né? Exato. É bem difícil. A próxima já seria sobre isso, que é sobre em algum trabalho que vocês fizeram, que vocês olharam em volta e viram que eram minúscula a quantidade de pessoas negras trabalhando. Eu penso que em todos os lugares é assim. Se tu for em qualquer lugar, tu mesmo disseste agora na escola que vocês estudam, em todos os lugares é assim. Se tu vai num shopping, quem está passeando não é uma família negra, a maioria. Se tu vai em uma escola particular, a maioria não são professores negros e nem alunos negros. Ou até, não precisa ser particular, a escola pública mesmo. Ou a maioria estuda até um certo ponto e depois muitas vezes tem que sair para ajudar a família, onde acaba trabalhando e desgostando do estudo e da escola e achando que aquilo não vai valer a pena, né? Não existe um incentivo. Então, e as oportunidades, como a gente já tinha falado, são diferentes mesmo, né? Tem um grupo super importante aqui no Rio Grande do Sul que se chama Caixa Preta. É um grupo só com atores e atrizes negros e negras. É bem interessante o que eles fazem. Assim, quando eu conheci, eu achei um pouco estranho, porque eu fiquei pensando, mas um grupo só de negro, porque quando a gente olha um grupo só de branco, a gente não acha estranho. Agora, quando é um grupo só de negro, a gente fica só negro, né? Que racistas, né? A gente pensa. Não, e o bom do teatro é que a gente dá vida aos personagens independente da cor, né? O teatro possibilita isso. A gente fez também o Alto da Compadecida, onde eu era Deus e eu era uma mulher negra, né? Julgando tal. E então o teatro ele possibilita isso, o que o Gui tá falando. Então, e a gente também fez um Alto de Natal. Aonde tu foi Maria e o Eliandro, que é o esposo da Silvia, foi José, né? Sim. Foi bem bacana também. Então, aproveitando que vocês estão falando do trabalho de vocês, dá pra ver que vocês são um grupo, assim, bem mente aberta.
Então, igual vocês falaram, já teve vezes que a Silvia, que tá aqui com a gente, que dá pra ver que ela é uma negra, né? E que ela já foi protagonista algumas vezes. E aí uma das perguntas seria quantos trabalhos que vocês fizeram, assim, dentro de todos os trabalhos que vocês fizeram, quantos que a protagonista ou o protagonista era negro? O Gato Malhado, me ajuda, Silvia, porque todos foi tu que fez. Foi o Gato Malhado. Na verdade, no nosso grupo, tem a galera LGBT, tem soro positivo, tem negro, tem gordo, porque eu sempre sofri muito mais preconceito por ser gorda do que pela minha pele, embora minha mãe é branca e meu pai é negro, mas eu sou negra, minha raça é negra, né? E eu sempre sofri muito mais preconceito por ser gorda. Eu já fui em entrevista de trabalho e não ganhei o trabalho porque me falaram que eu não ia caber no uniforme. E isso me marcou, foi na minha adolescência. Então, nosso grupo tem ruivo, tem LGBT, tem negro, tem gordo, né? E tem soro positivo, e a gente não consegue ver diferenças no nosso convívio. Muito pouco se fala sobre a cor da pessoa para o personagem que ela vai fazer ou não. Embora, óbvio, todas as vezes que a gente quer especificamente um personagem negro, a Silvia faz, tanto que ela já fez homem como já fez mulher, né? Mais homem, né, Silvia? Até tu brincava. Então, para a gente ver essas diferenças no nosso convívio, acho que o teatro possibilita isso, é mais difícil, assim, encontrar essas diferenças. Nós somos todos artistas iguais e a gente se transforma inclusive as nossas cores em cena, né? Mas sim, a gente teve já o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, essas duas, a Silvia no Alto da Compadecida fez Emanuel, né? O Jesus fez. Outros trabalhos, Silvia, me ajuda. O Capitão Perna de Pau, do Pirata. No Pluft fez o Perna de Pau. E a gente tem 18 anos de grupo, né? A gente tem uma longa história, assim. Enfim. No nosso grupo não existe isso, mas se tu assistir uma Globo da vida, tu vai ver o que está acontecendo com os negros, mais assim. E não é por falta de não ter atores. Né? No nosso caso, daqui a pouco não foram, como é que eu vou dizer, os negros não quiseram fazer parte do nosso grupo, vamos supor assim, né? Se tivessem outros negros, com certeza entrariam e fariam papéis. Mas uma coisa que me fez refletir agora é que o nosso grupo ele tem origem na faculdade, né? Era um grupo da faculdade, que era uma faculdade particular. Né? Hoje é uma universidade, então talvez dessa origem que vocês falaram, as escolas particulares são poucos negros que a gente vê e tudo mais, e eu fiquei pensando, será que é por isso também que a gente tem poucos negros no nosso grupo? Nunca tinha pensado sobre, e essa fala de vocês hoje me fez refletir. Eu acho que tem muito a ver essa estrutura que o próprio grupo teve no seu início, né? É a base, né? E eu queria saber se vocês já foram abusados ou sofreram algum tipo de assédio no meio teatral, quando vocês foram fazer algum trabalho, ou quando vocês foram fazer um teste para alguma coisa, se vocês já ouviram comentários desse tipo. Sim, eu já sofri abuso sexual, sofri na minha infância 5 abusos, e um deles, o último, foi por um diretor de teatro. Eu tinha 13 anos, e aí ele me convidou para fazer um teste para um espetáculo, e para mim participar desse teste, então eu precisava deixar ele passar a mão no meu corpo, ele me beijar, ele me tocar, e não aconteceu estupro, mas por pouco chegou alguém na casa dele, um cobrador, batendo na porta, e a pessoa insistiu, sabia que ele estava lá, e foi no momento que eu consegui sair, assim. Eu não queria falar no momento para os meus pais, com medo de que eles não me deixassem nunca mais fazer teatro, assim. Então, comigo aconteceu, e dentro do nosso grupo tem vários relatos, sim, de abuso, e tanto
de mulheres quanto de homens. Tudo que tu falou é real, na infância, por parentes, por tios, né? Não acontece só com mulher. Então, sim, infelizmente. O que vocês estão fazendo, esse trabalho que vocês estão fazendo, é para a vida, né? Para a vida de vocês. Porque daqui a pouco não é esse trabalho que vai mudar a mentalidade de vocês. Daqui a pouco você já tem essa mentalidade de pensar socialmente e tudo mais, né? Mas são ações assim que ajudam a gente a entender quem nós somos e o que nós fazemos aqui. Porque isso é só uma passagem, né? A morte é inevitável, a gente vai morrer um dia. E por que a gente não pode levar a vida de uma forma mais linda, mais digna, né? Mais amorosa com as pessoas, né? De estabelecer o diálogo. Lindo o trabalho de vocês, espero que vocês possam apresentar um trabalho legal na turma, né? E que vocês sigam com esse pensamento humano. É isso que falta, é isso que está faltando. Mas acho que a gente está no caminho certo. A gente vai, às vezes passa de formiguinha, mas a gente está indo para um caminho legal. Sim, com certeza. É um processo muito demorado, né? Mas um dia a gente vai chegar. Isso. E eu faço minhas as palavras do Guigui, vocês estão de parabéns, meninas. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que vocês têm que mostrar e dizer e ver, sempre que tiver alguma situação, de poder falar para os outros das experiências que vocês tiveram e de nunca ter esse preconceito nojento contra a mulher, contra negro, contra índios, contra homossexuais. Porque se a sociedade velar... Porque o que acontece? Às vezes, tu até é contra tudo isso. Tu não compactua, mas tu também não fala. Então, tu não sabe as outras pessoas não sabem o que tu tá pensando. Então, sempre que tiverem oportunidade, falem sim. Falem, discutam, questionem, porque eu acho que é dessa forma que vai haver mudança. Se os jovens não conseguirem verbalizar o que pensam, o que sentem a respeito da humanidade, nós vamos acabar, os seres humanos daqui a pouco até vai ser extinto, talvez, porque é muita brutalidade que está acontecendo. E parabéns, meninas. Obrigada. A gente agradece. A gente gostou muito de fazer essa entrevista com vocês. No começo a gente estava bem nervoso, né? Mas depois conversando, tudo fica bem. E eu gostei muito de vocês, de verdade. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou. E aí no Rio Grande do Sul assistir algum trabalho de vocês, dar um abraço em vocês. E é isso, obrigada, viu? Vocês são todos os amores. Pega o contato da Vivi e vem passear no Sul. Aqui em casa é bem grande, tá? Pra todo mundo. Tá bom. A gente agradece. Tá, queridas? Beijo, beijo.